Mercosul, a grande promessa de uma integração sul-americana, com os objetivos de propiciar uma cooperação entre as nações latinas para gerar oportunidades comerciais e ampliar as dimensões da cidadania. Um sonho regionalista que sempre esteve presente na República Bolivariana da Venezuela, um país com grande potencial que se rege pelos princípios da integridade territorial, cooperação, solidariedade, concorrência e corresponsabilidade com os seus parceiros, e baseia sua herança moral e os seus valores de liberdade, igualdade, justiça e paz internacional na doutrina de Simão Bolívar, o libertador, o herói nacional venezuelano que lutou pela independência da América Latina e pela cooperação regional dos países da América do Sul. A partir da década de 20, a Venezuela se consolidou como uma potência econômica, especialmente devido à exploração e exportação de suas vastas reservas de petróleo. Pela alta demanda e supervalorização do setor petrolífero, o país passou a ser reconhecido como Petroestado e passou a utilizar esse recurso em acordos bilaterais ou multilaterais. Um caso interessante da petrodiplomacia é a missão Bairro Electro, em que a Venezuela oferecia barris de petróleo a preços vantajosos para Cuba em troca de receber médicos e professores que ajudassem em assistência para as políticas sociais bolivarianas. A crise pós-Segunda Guerra Mundial aumentou a instabilidade dos países. O mercado já desorganizado, a posição da burguesia comercial e financeira venezuelana, juntamente com um golpe militar, levariam à queda do atual presidente, pouco tempo após o fim da guerra. Assim começaria o chamado movimento de democratização na Venezuela, que pôde ser visto como uma consequência indireta do ambiente político global do pós-guerra, com o mundo questionando regimes autoritários e pressionando por democracia. Mas foi ali, em 1958, que um pacto chamado Ponto Fijo se estabeleceu. Tinha a pretensão de reduzir as diferenças ideológicas entre os seus signatários e lançar as bases para uma convergência de interesses que tinha como ponto de apoio o domínio do aparelho do Estado, garantindo alternância no poder, saindo do histórico de opressão que o povo passava. Foi apenas 30 anos depois, em 1989, que apareceu a figura de Hugo Chávez, um dos nomes mais importantes da história de nosso país. Em meio a protestos contra o aumento do combustível, passagens, um evento chamado Caracaço aconteceu. O então presidente Carlos Andrés Pérez recorreu aos militares para se proteger, mas não impediu que cidadãos fossem mortos, mostrando a frustração da população com a pobreza e violência policial, cobrando por condições melhores de seus direitos e uma democracia que envolva a população como um todo. Hugo fazia parte de um grupo militar de esquerda, mas acabou sendo preso no acontecido. Em 1998, Chávez venceu a sua primeira eleição. Chávez foi a figura que deu nome ao chavismo, que se converteu num culto à personalidade carismática do novo presidente, e também no apoio a uma agenda econômica estatizante e centralizadora, conhecido como socialismo do século XXI. Em contraposto com os últimos governos, ele implementou uma série de reformas sociais, econômicas e políticas que buscavam reduzir a desigualdade e aumentar o acesso a serviços básicos. E seus programas ajudaram a melhorar as condições de vida para muitos venezuelanos. O governo de Chávez também se concentrou na promoção da identidade nacional e na valorização da cultura venezuelana, algo que havia sido negligenciado por administrações anteriores. Por conta de seus grandes feitos, Chávez sempre foi alvo de críticas. A oposição convocou um referendo em 2004 para revogar o mandato de Chávez. Com a derrota, eles se retiraram das eleições legislativas, alegando que o chavismo havia tomado o país e eleições democráticas e limpas não existiam. Mas a população, se vendo presente como cidadã na política, criava conselhos comunais e diferentes formas de organização comunitária. Percebeu que não passavam de mentiras. De 2011, Chávez passou por diversos problemas de saúde, tendo uma remoção de tumor no país de Cuba. Tendo sua doença agravada, Chávez chegou à morte. Foi ali que assumiu então Nicolás Maduro a presidência da Venezuela. Em 2006, ocorreu o processo da entrada da Venezuela no Mercosul, o qual ficou estagnado até 2012 pelos vetos do governo do Brasil até 2009 e Paraguai até 2012, ano em que o país foi suspenso do bloco pelo impeachment do presidente Fernando Lugo, e assim foi possível a adesão da Venezuela legalmente. Foram 4 anos de trabalho e colaboração para a integração dar certo. Anos curtos que não foram previstos, pois esperávamos tomar posse da presidência pro tempore no ano de 2016 e continuar com os avanços de transbordamento para outras áreas de objetivo do Mercosul. Porém, na realidade, fomos impedidos devido à suspensão. Venezuela é oficialmente um Estado democrático e social de direito e justiça. Porém, a Mercosul decidiu suspender o nosso país, com o argumento de que houve uma ruptura de ordem democrática. Porém, o que significa exatamente essa ruptura de ordem democrática? Essa questão vem do segundo parágrafo no artigo 5º no Protocolo de Ushuaia. Porém, ao ler o artigo 4º do mesmo protocolo, não é definido critérios básicos para a definição de uma democracia uniformizada, sul-americana, o que pode provocar brechas para decisões injustas e até ilegais no bloco.
Se formos pensar, os principais pontos de uma democracia são o voto popular, participação ativa, igualdade política, proteção dos direitos humanos e eleições livres de periódico. E todos esses princípios estão na Constituição da Venezuela, criada em 1999 sob o governo de Hugo Chávez. Ela prevê direitos políticos amplos, onde os cidadãos têm voz direta ou indireta na gestão pública. Sem falar no referendo popular. Aqui, os cidadãos podem opinar diretamente sobre temas importantes, como o sistema consultivo, revogatório ou de aprovação. É uma maneira de envolver o povo nas decisões políticas. E também há o compromisso da Venezuela com os direitos humanos. A Constituição garante, sem discriminação, que todos têm direitos respeitados e protegidos de maneira progressiva e indivisível. Por fim, a Constituição estabeleceu o poder eleitoral, que há um nome específico para garantir a transparência das eleições, realizada a cada 6 anos. O sistema multipartidário venezuelano é dominado por um único partido desde o fim dos anos 90, atualmente conhecido como Partido Socialista Unido da Venezuela, e possui também outros partidos como o AD, POPEI, PPT, PCV, Podemos, entre outros. Quanto ao nosso sistema eleitoral, ele vai variar pelo tipo de eleição. Nas eleições presidenciais, o sistema é majoritário sim, maioria dos votos válidos, com a emenda eleita por Chávez. A Constituição agora permite a reeleição indefinida do presidente. Agora, na Assembleia Nacional, o Parlamento, a eleição é um sistema misto. São 277 deputados eleitos, em que uma parte é escolhida por representação proporcional e a outra os eleitores votam em lista de partidos. No nível municipal, os alcaldes, ou prefeitos, são eleitos por maioria, e os vereadores, os concejales, são eleitos por um sistema proporcional, parecido com o das eleições parlamentares. Isso garante uma pluralidade em nossa representação. É injusto que o processo de suspensão da Venezuela tenha sido por julgamento sumário e não por mediações e negociações diretas, as quais são propostas adotadas no Protocolo de Olivos, artigo 4º. Essa atitude contra a Venezuela desnaturaliza a solidariedade e as bases de harmonia que devem predominar em um grupo de integração. Além disso, evidencia a fragilidade de coesão política no bloco, como os Estados-membros podem justificar com tanta ênfase uma expulsão que, se recordarmos bem, foi decidida por Michel Temer, proclamado por um golpe de impeachment contra Dilma Rousseff, e nem reconhecida internacionalmente. Maurício Macri, da Argentina, acusada de branqueamento de capitais e citada pelos Panama Papers, e Horácio Cartes, ex-presidente do Paraguai, ligado ao contrabando. Relevando a hipocrisia de governos passados, a continuação dessa suspensão agrava as consequências políticas, enfraquecendo também a credibilidade do bloco para a resolução de seus problemas internos e dificultando o diálogo diplomático com os demais países do Mercosul. A Venezuela, ao definir-se como uma sociedade democrática e participativa, estabeleceu compromissos constitucionais que agora estão sendo questionados. Porém, o princípio da soberania, que concede ao país autonomia dentro de suas próprias fronteiras, foi gravemente violado devido a essa suspensão que foi justificada pela alegação da violação dos direitos humanos, o que é plenamente improcedente, pois o governo da Venezuela promove políticas públicas para garantir os direitos do povo venezuelano. E como faz parte do nosso direito como Estado a garantia da nossa soberania, pedimos que respeitem. Infelizmente, o país está passando por uma crise humanitária interna e, como membro das Nações Unidas, reconhece a necessidade de ajuda, cooperação e diálogo para a melhoria da situação. Porém, também reconhece que, devido às diversas retaliações e sanções internacionais, principalmente vindas dos Estados Unidos, por motivos ideológicos e geopolíticos, promove o desgaste do governo e do povo venezuelano, criando barreiras para a harmoniosa integração. São os interesses externos que agravam a nossa crise interna, a qual estamos lidando da melhor forma possível. No entanto, além da luta de classes, é crucial que reconheçamos as dinâmicas de etnocídio e epistemicídio que afetam diretamente nossa autodeterminação como nação. Pierre Clastres e Boaventura de Souza Santos nos alertam para os perigos da imposição de culturas dominantes, que tentam apagar as identidades e conhecimentos próprios e povos como os indígenas venezuelanos. O etnocídio destrói não apenas as culturas, mas também o direito à autodeterminação, ao forçar um povo a abandonar suas tradições e formas de organização social. O epistemicídio, por sua vez, suprime saberes e formas de conhecimentos tradicionais, impondo uma monocultura do saber que enfraquece as bases de autonomia e resistência de um povo. Portanto, ao analisarmos as contradições que enfrentamos, tanto no âmbito econômico quanto cultural, é essencial compreender que a luta pela autodeterminação da Venezuela passa pela valorização de nossas culturas, saberes e formas de organização social. Resistir ao etnocídio e ao epistemicídio é, na verdade, parte da nossa resistência à opressão das forças externas e da dominação do capital internacional. Defendemos uma Venezuela soberana, onde a riqueza gerada por nossas terras e povos seja distribuída de maneira justa e onde nossas tradições culturais, formas de saber, sejam respeitadas e promovidas. Nosso presidente Nicolás Maduro, ainda seguindo as ideias bolivarianas, continua a implementar diversas reformas políticas e socioeconômicas, a fim de garantir melhores condições de vida ao povo venezuelano. Exemplos são as missões Mercal e Robinson 1 e 2,
todas focando em áreas essenciais como a saúde, a alimentação e a educação. Mas o próprio também contribui com seus projetos para uma Venezuela próspera, como o Plano de la Pátria, visando o desenvolvimento de uma democracia plena nas dimensões econômicas, sociais, culturais, territoriais. Infelizmente, com o passar dos anos e com as crises mundiais, a economia da Venezuela despencou e, como forma de protecionismo para a proteção da indústria nacional, intensificou políticas de nacionalização, controle cambial e as restrições às importações, em busca de reduzir a dependência das importações e proteger nossa moeda, a Bolívar. A crise econômica e social que a Venezuela atravessa pode ser entendida dentro das contradições estruturais de um sistema capitalista dependente, algo que Karl Marx descreveu como a dominação do capital internacional sobre as economias periféricas. Controlado pelo Estado é uma manifestação do que Marx chamou de capitalismo dependente. A queda dos preços internacionais do petróleo expôs a vulnerabilidade do nosso modelo rentista e as limitações impostas pela estrutura global do capital, que coloca os países, como a Venezuela, em uma posição subalterna. Essa dinâmica não só agrava a crise econômica, mas também gera instabilidade social e política, exacerbada pela resistência das elites empresariais e pelas pressões externas. Não negamos que a crise econômica e política da Venezuela tem gerado efeitos significativos na relação do país com o Mercosul e com o comércio internacional. Desde 2015, as sanções internacionais impactaram as possibilidades de cooperação econômica com os nossos vizinhos do Mercosul, provocando a queda na produção de petróleo e a falta de investimentos que enfraqueceram o papel estratégico da Venezuela no setor energético regional. Como consequências econômicas, o Estado venezuelano representava a ampliação do comércio do Cone Sul, com um mercado interno de mais de 28 milhões de cidadãos e a redução das disparidades econômicas entre os membros, sendo um intermediador e um fornecedor expressivo de petróleo. Entendemos que algumas políticas econômicas não tiveram o efeito que esperávamos para estabilizar o país, pois a economia possui consequências e origens multifatoriais. Então, reforçamos a nossa disposição para o diálogo e resoluções. Exemplo do nosso comprometimento é com a Organização Mundial do Comércio, a qual não interfere nas políticas internas do país, ou, como o caso do Mercosul, mas monitora questões que afetam o comércio internacional. Um caso de arbitragem da OMC foi Venezuela e México em 1996 sobre antidumping, em que o governo da Venezuela reconheceu o recebimento da solicitação do governo do México para consulta sobre uma investigação antidumping envolvendo a importação de tubos de petróleo do México. A investigação foi realizada pela Comissão Venezuelana Antidumping, mas foi encerrada sem imposição de tarifas antidumping, pois não foi constatada lesão à produção interna ou uma relação casual. O governo da Venezuela concordou com a consulta e se dispôs a agendar uma data local para isso, caso as consultas ainda fossem consideradas necessárias. É interessante notar que, segundo o Tratado de Assunção, a prioridade do Mercosul é a integridade econômica e social. A suspensão intensificou a crise, afastando o país de possíveis soluções conjuntas, as quais estão dispostos a retomar em negociações que no futuro possam garantir a ampliação dos direitos. Outro ponto importante é o Protocolo de Olivos, já mencionado, documento que determina os procedimentos das resoluções de controvérsias. Mas, diante da situação da Venezuela, vemos que é necessário revisar os cumprimentos dos artigos. Diante disso, deveríamos buscar um sistema mais eficaz de solução de controvérsias no Mercosul, pensando em um mecanismo de consulta contínua em que os países se reúnam para negociar mutuamente e resolver os conflitos pacificamente. Nesse sistema, inclui-se um mediador neutro participante da ALADI que facilitaria o diálogo entre os membros, ajudando a evitar tensões que acabem em suspensões ou sanções prejudiciais e para assegurar a integridade do protocolo. Proponha-se a ampliação desse por meio de punições adequadas e obrigatórias aos Estados-membros que desrespeitarem o processo arbitral. Nós, como representantes da República Bolivariana da Venezuela, estamos à disposição para retomar a discussão sobre a volta do Estado ao Bloco Regional Mercosul, o entendendo como espaço de transformações, práticas discursivas, reconstrução identitária e reafirmação dos valores comuns. Agradecemos ao tempo fornecido e que no futuro consigamos um avanço ao spillover funcional.